Deus. Vamos nessa? Amém. Nós começamos um assunto semana passada e eu perguntei quem estava com os gigantes para derrubar, um monte levantaram as mãos. Todo mundo na igreja inteira, o pé também, já levantaram o pé também. Derrubaram os gigantes essa semana, gente? Amém. Amém? Não, deixa aqui. Obrigada. Então, vamos continuar, né? Porque é no meio do caos que ele nos chamou. E muitas das vezes, como eu falei semana passada, o caos é nós mesmos, dentro de nós mesmos, está um caos. Né? Nossa mentalidade, nossos sentimentos, nosso tudo. Está um caos estabelecido. Mas dentro desse caos ele chamou. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Eu quero hoje, tem 17 versículos dentro da mão. Pouquíssimo, semana passada eu iniciei, foi só o início, foi 13. Já estamos hoje com 17 versículos e eu pretendo falar todos eles. Amém? Já começando em Mateus, capítulo 7, já deixa aberto aí. Precisamos atentar para a voz do Senhor, bem no meio do caos estabelecido. Precisamos atentar. O que é atentar? Ter atenção. Porque no meio do caos, muitas coisas são faladas. No meio do barulho, no meio da diversidade, no meio da crise estabelecida, muitas coisas são faladas. Mas o Senhor não está calado, preste atenção. Ele não está calado, gente. Tem gente que pensa que ele fica em silêncio. Ele não vai responder na hora que a gente quer. Mas isso não significa que ele não está trabalhando, que ele não está fazendo. E na maioria das vezes somos nós que não ouvimos atentamente a voz do Senhor. Porque damos muito ouvido ao que está acontecendo. Parece que o barco vai afundar igual eu ouvi dele hoje. Parece, gente, só parece. Mas a gente quer aceitar no barco. Ou quem está vindo de encontro ao barco. Então, por mais que o caos está demonstrando perda total, existe alguém que ainda não disse nada. Ou está dizendo que nós não estamos ouvindo. E esse alguém se chama Jesus. Jesus. Pois ele não deixa de nos chamar a atenção para ele. Pois com os nossos sentimentos e sentidos, todos conectados nele, conseguimos passar pelo caos. No meio do caos, ele está chamando a atenção para ele, gente. Quem tem ouvido que ouça. O que diz o Espírito das igrejas? Quando Paulo começa a escrever as cartas para as igrejas, o que cada uma ele vai alertando? O que para cada uma ele vai falando? A atenção para todas é uma só, Jesus. Atenta-se para Jesus, atenta-se para o ensinamento, atenta-se para o que ele fez, atenta-se para os seus benefícios. Ei, igreja, atenta para o Senhor. Porque ele está falando. Ele está dizendo. Se nós pararmos um minuto sequer da nossa vida e olhar para o que está de frente para nós, sinceramente, gente, ninguém estaria aqui hoje. Eu era a primeira. Porque é cansativo, é desmotivador, é muito triste, é algo que tu olha falando. Por isso a palavra afirma: não somos guiados pelo que vemos, nós somos guiados pelo que cremos. Porque se nós somos guiados pelo que vemos, sinceramente, eu acho que não teria mais ninguém da casa do Senhor. Porque como trabalha contra a fé? Desde o ano passado a gente tem falado sobre isso. As investidas de Satanás vão ficar cada vez mais fortes. Ele vai cada vez mais com mais intensidade. E da mesma maneira, muito mais, nós precisamos nos aproximar de Deus com mais intensidade. Porque se nós não fizermos isso, o que está se apresentando vai ganhar. Porque a fé ela precisa ser mantida, firmada, alimentada, com crescimento e não paralisada no meio do caminho. Então parece que vai ser exterminado. Por isso ele está chamando toda a atenção para ele. Pois com os nossos sentidos, quem tem os 5 sentidos aí? Pelo amor de Deus, todos, né? Tem alguém contando os 5 sentidos? Vamos orar agora que Deus vai fazer a cura. Quem precisa ser liberto da surdez, vem cá. Cego, milagres acontecem. Amém? Brincadeira da parte, mas é sério. Quem precisar, estamos aqui. Mas nós precisamos começar a
louva ao Senhor, diz a palavra. Toda a nossa vida tem que louvar ao Senhor, porque se não for dessa maneira, não vamos conseguir passar pelo caos. A única maneira da gente suportar essa crise estabelecida, sabe qual é a pior crise? Essa daí, ó, está estabelecida dentro de você. Aposto que se você se afirma isso, eu sei. Todos os dias somos levados a viver crises, interiormente falando. A exterior também é demais, mas a interior eu acredito que é uma das piores. E que se o nosso corpo, todos os nossos sentidos não estiver conectado com ele, nós não vamos suportar nunca. A mente, ela dá origem a tudo que está dentro de nós, aos sentimentos, ao movimento, a todos os sentidos. Aleluia. Vou prestar atenção. Todos os nossos sentidos precisam estar conectados. Os seus sentidos estão conectados com ele, gente? Todos eles? Porque essa é a única forma de permanecer de pé. Não são momentos fáceis e nunca serão. Porém, com ele no comando todo e total, nós conseguiremos avançar. E Mateus capítulo 7, verso 24, diz assim, ó: todos que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados, como um homem que constrói sua casa na rocha sólida. Embora a chuva caia e a torrente e as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa, ela não cairá, porque está construída sobre uma rocha. Mas aquele que ouve os meus ensinos e não obedecem são insensatos como um homem que constrói sua casa sobre a areia. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem e os ventos de tempestade soprarem contra a sua casa, ela cairá, fazendo um barulho medonho. Aposto que isso tem a ver com tudo ali: a chuva, a tempestade, caos, enchente. Tem tudo a ver. Então a diferença é onde eu estou edificando a minha casa. A diferença é o que eu tenho colocado no alicerce dessa casa. Se eu ouço a palavra dele, não a pratico, não a guardo, eu sou como esse homem que estou depositando toda a minha casa no monte de areia. Quando vier tudo que tem vindo, eu não vou permanecer de pé. E ainda vou fazer um barulho medonho. Pode ser um escândalo, pode ser uma vergonha, pode ser medonho. Então eu preciso parar e analisar: epa, peraí, será que eu estou dando devido ouvido ao que a palavra do Senhor diz a meu respeito? Será que eu estou atento às orientações, às ordens, a tudo que o Evangelho de Jesus Cristo me ensina a fazer? Ou será que eu estou sendo levado pelo momento? Se está tudo bem, eu estou bem. Se está tudo mal, eu estou mal. Nós precisamos edificar a nossa casa, que somos nós mesmos, nas verdades de Jesus Cristo, gente. Você que é jovem, você sabe muito bem que você está enfrentando. Cada um aqui está com o dedo sendo apertado no carro onde dói. E cada um sabe até onde consegue, até onde suporta. Está sendo fácil, gente? Tá molezinha? Tá legal? Vou te dizer algo que vai te animar. Vai ficar pior. A apóstola é eu. Quem é que está enfrentando momentos na saúde? Desafiador dizer que é curado, mediante ao caos da doença. Desafiador dizer que é próspero diante do desemprego e da escassez. É desafiador dizer que tem a presença do Senhor no momento que você nem o sente mais. Porém, nós não somos guiados pelo que vemos, nós somos guiados pelo que cremos. Então, todo o caos estabelecido que vai tentar fazer esse barulho medonho, que aqui em Mateus 7 está falando, eu preciso superar, edificando a minha casa no Senhor, colocando nela os alicerces que vêm da palavra do Senhor. Então, eu preciso ouvir, guardar e colocar em prática o que o Espírito tem nos orientado, o que o Espírito tem falado conosco. Desde janeiro para cá, nós estamos enfrentando o ano
Ou está difícil de entender? Porque às vezes você está na sala de aula, o professor está falando de gramática e você não está entendendo nada do que ele está falando. Ou ele vem com aquela matéria que é a matéria de física, e os números ficam dançando na sua frente, mas você não está compreendendo o que o professor está falando. Às vezes o Espírito Santo está falando e você está igual na sala de aula. Os números estão dançando assim, você não está compreendendo. Porque não é por muito fazer, por muito crer, então não adianta que esforço não vai fazer você compreender o que só pode ser compreendido de maneira sobrenatural e espiritual. É pelo nível da minha entrega que eu compreendo, é pelo nível da minha entrega que eu consigo entender que por mais bela que seja a casa, eu sei se ela tem fundamento ou não. Às vezes o exterior vai mostrar algo lindo, um rapaz, uma moça perfeito, olha que lindo, mas dentro está um caos estabelecido e não tem fundamento algum para permanecer de pé. Quando vier a tempestade, a estética vai cair. Porque não adianta ter um exterior lindo se dentro não ser caiado. É de dentro para fora que ele trabalha, então dentro precisa ser organizado. Eu preciso edificar a minha casa, eu preciso, no meio desse caos todo estabelecido, eu preciso trazer alimento que vai me manter de pé, porque, gente, está difícil agora, se prepare, o pior vai ficar. Como eu vou me preparar? Com a palavra, ouça a palavra, medite dia e noite na palavra, não tem outro jeito. A única maneira de sair bem vencedores nisso tudo é por meio da palavra. Eu poderia estar aqui com essa igreja lotada se eu estivesse colocando coisas das minhas ideias. Poderia ou não poderia? Mas essa aqui não é a intenção. A intenção é que isso aqui entre dentro de você faça diferença. Porque se isso aqui não fizer, as minhas ideias, os meus talentos, os meus dons não vão fazer. Quem traz a transformação, quem traz a edificação é Jesus, pelo meio da sua palavra, em ação com o Espírito Santo em você. Agora, se eu quero talentos, dons, criatividade, e Deus? Fica onde nessa história? É a casa bela por fora, mas dentro? Não tem conteúdo para suportar o que vem. Então não adianta beleza exterior se dentro não está pronto para suportar o que está vindo. Eu preciso edificar a minha casa. E no meio do caos eu preciso olhar para Jesus e ouvir a sua voz. Barulhos estão fazendo. Muitas sugestões. Muito isso, muito aquilo, porque é assim, porque é assado. Ideias brilhantes, até tentadoras, sedutoras. Mas ele está nisso. Consegue identificar a voz do teu Senhor no meio disso? Vamos prestar atenção no que o Espírito Santo tem dito a nós. Ele tem nos ensinado, ele tem nos preparado, assim como ele preparou no passado, amém? Eu quero que você preste bem atenção, porque depois que o caos foi estabelecido, eu quero ver se tem bagagem para passar por ele. E continuando a leitura, João 10, 27. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço. Elas seguem, elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. E elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão, porque o meu Pai me deu todas elas. E Ele é mais poderoso do que todos. Por isso, ninguém pode arrancar nenhuma delas da minha mão. Ninguém pode arrancar. Nós pertencemos a quem? Mas vocês entenderam aqui o detalhe? As minhas ovelhas reconhecem a minha. Elas são minhas. E ninguém tira elas da minha mão. Então, no meio desse barulho todo que está... E é só a introdução, tá, gente? No meio desse barulho todo que está sendo aí, você consegue reconhecer a voz do Senhor no meio disso? Amém. Eu estou vivendo um barulho medonho. Mas eu, no meio de tudo, eu estou reconhecendo Ele. E detalhe muito perfeito e poderoso, Ele não deixa se manifestar. Quando Pedro e todos os discípulos estavam naquela tempestade, quem foi que foi atrás deles?
Ele se calou no meio do barulho? Eles estavam todos desesperados que achavam que Jesus era um fantasma. De tão desequilibrado que às vezes o caos causa. Mas no meio do caos há um Jesus andando no seu encontro. E no meio do caos há um Jesus dizendo: vem. Será que você consegue sair do barco e vir até mim? Consigo também. E ele te traz firme enquanto você estiver olhando para ele. Mas quando por uma fração de segundo nós tiramos os olhos dele, afundamos. Por quê? Por que essa passagem está ali? E por que o Senhor sempre faz a gente trazer a memória? Porque há situações que vai vir para te destruir. Se por uma fração de segundo nós tirarmos os nossos olhos dele, a nossa atenção dele, essas situações vão nos fazer afundar. E detalhe, se a gente não olhar para frente e entender que ele está bem de frente para nós, dizendo: ô, homem, que não quer. Ele está bem à nossa frente. Ele está falando o tempo inteiro. Vamos dar ouvido ao que o Espírito tem falado, gente. Vamos parar de dar ouvido a opiniões, a situações, a nossa mentalidade. Vamos passar a ouvir o que o Espírito está dizendo. Ele sabe que a resposta tem para cada um de nós. Ele sabe aonde você vai chegar e ele sabe como vai te conduzir. Cada passo ele vive, ele reina para sempre. Ele é imutável, Deus, incomparável, Senhor. Ele estabelecido ao seu governo sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles que creem. Então a gente precisa parar de olhar para um lado e para o outro e continuar olhando para o alto. Por isso que Paulo afirma: esqueço de tudo para trás. Ele não fala para o lado, ele fala para trás, para não ter a possibilidade de ele olhar debaixo do olho, é para trás. Às vezes a gente quer deixar do nosso lado. Esqueço. Vai esquecer nunca, porque quem mexe vai olhar. Esqueço do que para trás fica. Eu prossigo para o alto. Quando eu deixo para trás, eu mato o esquecimento. Quando eu entrego tudo a Deus, Ele pega aquilo e me joga fora, e eu não tenho nada que me impeça de prosseguir. Eu vou continuar prosseguindo para o alto que é Cristo Jesus. Vocês estão entendendo isso essa noite? Amém. Mas primeiro eu preciso edificar a minha casa. Segundo, eu preciso reconhecer a voz do Senhor no meio do barulho. Parece com Ele, mas será que é? É doce como tal, mas será que é? Os falsos profetas já estão em ação. Eles vêm no nome do Senhor. Às vezes são falsos. Como reconhecê-los? Como identificá-los? Com o quanto da palavra estiver nessa dentro de nós. Porque nenhum falso vai conseguir dizer que Jesus Cristo é o Senhor do seu da sua vida. Nenhum joelho dele se dobrará diante desse poder. Porque eles não creem nisso. Entende isso? Amém? Está ligado, gente? Vocês estão aqui? Amém. Amém. Por essa razão, Ele nos chama para olhar para Ele. Pois com os nossos olhos nele, tudo que vai estar em contato com todo o nosso ser vai ser exclusivamente Ele. E mais nada. É Ele. E Ele estando em ação, todo o nosso ser. Em todo o nosso ser não haverá lugar para outra coisa a não ser Ele. Sabe os desejos, as vontades, as tentações, a desistência, a apostasia da fé, e etc, etc, etc. Olhando para Ele, nenhuma dessas ações vão ter ação sobre você. Porque quando os nossos olhos, o olho, eu até fiz devocional, a Bruna e Beck vai voltar, sobre olhando para Ele. E nesse devocional, eu falo sobre a janela do corpo, e a janela do corpo são os seus olhos. Tudo que vem para a mente entra primeiro aonde? Pelos olhos. Aquela imagem é capturada pelos teus olhos e vai direto para a sua mentalidade. E dependendo do que foi capturado pelos seus olhos, essa imagem fica. E daqui a pouco está gerando um sentimento.
Vai, você não tem escolhido? Eu já ouvi ridículo. Desculpa quem gosta, mas meu Deus do céu. Mas é uma realidade também. Quem não atentar para ele vai ser comida de bicho. Quem você é? Quem nós somos? No meio do caos, a gente perde a nossa identidade, mas a nossa identidade não pode ser perdida, queridos. É irrevogável, é para sempre. E essa identidade foi conquistada com a identidade dele. Lá na identidade está escrito os pais. Quem são os seus pais na identidade? Jesus Cristo, Deus Pai e Espírito Santo. Ele nos deu uma nova identidade. Então, no meio do caos, eu não posso perder quem eu sou. No meio da tentação, eu não posso esquecer quem eu sou. No meio disso que está sendo estabelecido, eu não posso de maneira alguma esquecer quem eu sou. Mas eu vou te dizer uma coisa de experiência própria que está cooperando para que você esqueça. Está cooperando para que você anule todas essas verdades e ache que essas verdades não é bem assim como está. Porque sutilmente a mentira tem soado como verdade na maioria dos casos e muitos. Eu espero que não seja o seu caso, nem o seu caso que está em casa. Mas eu espero que seja algo completamente diferente que você esteja vivendo. Que você esteja vivendo plenamente a verdade de Jesus. E não o que soa como verdade. Porque o que soa como verdade é uma mentira maquiada para te destruir a tua fé. E é para isso que está sendo estabelecido. O inferno tem trabalhado para isso. Para que o povo apostasie, haja apostasia da fé. Que nada mais é do que negar Jesus Cristo. Eu não consigo entender, porque tudo a gente sente. Não tem essa, eu não percebi. Não, percebeu sim. E muitas das vezes a gente quer botar o pé onde não deve, a mão onde não deve. Porque o Espírito Santo, ou então isso aqui está errado, ou então eu vou jogar fora. Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos alerta. A palavra do Senhor diz que Ele nos avisa. Então, se eu estou botando o pezinho onde não deve, mãozinho onde não deve, eu estou botando porque eu quero, porque Ele não deixa falar. Se Ele não fala diretamente comigo, Ele usa alguém. Se Ele não usa alguém, Ele usa o louvor. Se Ele não usa o louvor, Ele usa o pregador. Se Ele não usa o pregador, Ele usa o porteiro. Mas Ele não deixa de falar. E se for necessário até o louco, Ele abre a boca para falar. Porque Ele é desses. Mas calado Ele não fica. E se for mais necessário ainda, a mula vai falar igual falou com o profeta. E se for mais necessário ainda, as pedras clamarão. Mas Ele não deixará de falar. Amém? Tá ligado? Salmo 62, no verso 5. Descanso somente em Deus. Confio nele e minha alma fica tranquila. Ele é a fonte da minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. Os problemas da vida não conseguirão me derrubar. A minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a minha rocha firme e a minha proteção. Iniciei falando de Mateus e você vai ver o decorrer de tudo se encaixando com o livro de Mateus 7. Ele é a nossa rocha, a nossa proteção. É dele que nós dependemos. Muitas das vezes nós queremos pessoas, muitas das vezes nós queremos atitudes, ações, mas tudo que nós precisamos é dele. Porque se ele não tiver, gente, pode estar chovendo ouro, mas ele não está, nada vai fazer diferença. Podemos estar rodeados de pessoas, mas o vazio permanecerá, porque o único que preenche é Ele. E o único que pode fazer algo acontecer é Jesus. E Davi fala isso: descanso somente em Deus, confio nele, a minha alma, a mente, fica tranquila. A alma, a mente, quando ela fica tranquila, não tem como ficar na agitação. Sabe aquela mente que não para um minuto? Você está dentro da casa do Senhor, espero que não seja nenhum caso aqui agora, mas a sua mente está assim, tu está nem conseguindo entender o que eu estou falando. É algum caso aqui? Amém. Então vocês estão todos tranquilos. Aleluia. A sua mente está nele, pois ele é a fonte da sua esperança.
A esperança não nos decepciona, diz lá em Romanos. Ele nunca vai nos decepcionar. Por isso que ele traz à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Por isso que ele sempre tem trabalhado poderosamente para as nossas vidas, para poder continuarmos firmes nele. Antes da gente finalizar, eu quero que você comece já a se preparar, porque hoje você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Você está em casa, pelo amor de Deus, está na hora de sacudir a poeira, meu filho, ó, e vamos embora. Vamos parar de andar de cabeça baixa. Ah, o mundo te questionando. Romanos 12 diz, não se conformeis com a conduta do mundo que é me questionando, querido, vou te decepcionar, pois eu vou ver sorrindo. Mesmo que as lágrimas caiam, o sorriso está nos lábios. Isso aí. Porque nós não podemos nos conformar com o que estão dizendo a nosso respeito, o que estão dizendo a nosso respeito. A conduta desse mundo, a conduta do inferno, não diz respeito a nós. A única conduta que nós temos é do céu. E se você for analisar a conduta do céu, querido, você vai andar como? Igual eu ando, querido. Porque eu ando assim. Desculpa ele, mas eu não ando assim, não. Eu ando toda mitidona mesmo, estou nem aí. Porque eu sei a quem eu pertenço. Amém? Amém. Você também anda mitidona? Amém. Isso aí. Sua palavra está recheada de personagens que enfrentaram caos terríveis, porém manifestaram seus olhos, fixaram seus olhos em Cristo Jesus, o autor de sua vida. Por mais que fossem difíceis, por mais que a vontade natural deles era de correr para fora, ou pensar que não eram capazes de responder ao Deus da vida deles, eles permaneceram firmados no Senhor, porque a incapacidade deles, a falta de coragem deles, não impediram eles de andar. Uns até declararam, mas o poder era tão supremo que eles tinham que se dobrar. Eles conseguiram dar toda a sua atenção ao Senhor, a sua voz que os guiou por todo o trajeto que eles tinham que passar. São desafios difíceis aos olhos humanos. Não somos capazes de enfrentar todos eles. Porém, como o Senhor um dia falou para o profeta Samuel, eu não vejo como vê um homem. Ele vê cada um dos seus filhos tomados pelo seu poder, fortalecidos pelo seu braço forte, revestidos do seu amor, e tudo que vem dele, através dele, é assim que ele nos vê. Ele não nos vê como vê o homem. Se o homem olha para Ana, diz o quê? Ana está cansada, é magrela. E o que ela quer viver então? Vai dizer, nossa garota não vai poder fazer isso não. Porque essa menina, gente, os olhos humanos. Mas olho para Ana com os olhos de Deus, eu vejo ela bem sucedida, mais do que vencedora, já rompeu em tudo que ela já botou de meta na vida dele. Pelos olhos da fé que nós precisamos ver, e não pelos olhos naturais. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 versículos para falar sobre isso. E abrem comigo 1 Samuel 16, 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não julgue o homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julga o homem. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. O Senhor ele não vê como vê o homem. Às vezes a gente olha assim para a pessoa que sabe falar bem, que sabe ter uma boa desenvoltura no altar e acha que essa pessoa é e na verdade não é porque a gente olha pelo exterior, aí vem uma pessoa magrela, eu estou cada vez mais magrela, né? E eu estou gostando de usar uma roupa mais larga, porque ainda estou bem. Como diz o Beck, eu uso da perna, né, Beck? Brincadeiras à parte, ele está me zoando de uso da perna. Aí vem uma pessoa assim como eu, que fala, não, é o bem que quer, e traz o recado que ele tem para você. E aí? Qual é a diferença? Ele não julga o exterior. Ele olha
mente, coração. Ele olha o interior. Ele sabe a intenção de cada um. Então, às vezes, vai parecer aos seus olhos muito bom, mas já perguntou os seus olhos dele é? Às vezes a situação parece brilhante, é tudo que a gente pediu a Deus. Ai, Senhor, que lindo! Você já perguntou se foi ele que enviou? Porque muitas das vezes pode ser um laço passarinheiro, você está caindo assim, ó. E no final das contas ele vai dizer assim, mas foi Deus que me deu. Deus? Olha aí, ó. Deus? Ele olha para a terra e fala, filha minha, filho meu, você não atentou a minha voz. Fala, Deus. Você não me escutou como eu disse não. Você achou que meu não era assim. Então agora vou eu livrá-lo da situação que tu criaste para você. Foi você que procurou isso, mas eu, benigno, bondoso, amável, retirarei você dessa situação. Porque é isso que ele faz. Mas ele não nos envia em situações. Ele não causa o mal para poder trazer o bem. Somos nós que escolhemos. Pelo contrário, ele vem com a sua soberania e nos tira e nos traz para cá. Ainda tem o prazer de nos limpar. Ai, Deus bom, né? Esse é o nosso Deus. Abre em Jeremias, capítulo 1, verso 4. Foi desse capítulo que soltou essa mensagem hoje. Jeremias 1, verso 4 diz, o Senhor me disse, eu já conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta das nações. Então eu respondi, soberano Senhor, eu não sou capaz de falar, não passo de uma criança. Não diga que você é muito jovem, respondeu o Senhor, porque você irá onde eu enviar e falará tudo o que eu mandar. Você não precisa ter medo deles, pois eu, o Senhor, estarei com você para livrá-lo. Depois disso, o Senhor tocou minha boca com a sua mão e disse, veja, eu estou colocando as minhas palavras na sua boca. Se você pegar esse capítulo 1, 2, 3, você vai ver uma situação ao qual Israel estava passando, Jerusalém estava sendo perseguida e destruída. E no meio desse caos todo que Jerusalém estava vivendo, Deus pega Jeremias e fala, você será profeta e irá falar do norte que está vindo, do norte estava vindo os inimigos, que vai ser destruído. Ele começa a dar ordem, e Jeremias fala, eu não posso. Não sou capaz. Sou como uma criança assim. Não sei falar. Engraçado, né? Eu ia botar aqui também, mas eu ficaria aí literal o 6º capítulo do versículo, né? Então não. Mas Moisés também falou a mesma declaração, né? Na nossa taça. Eu não sei falar. Quantas vezes a gente fala isso? Quando o Senhor nos chama. Eu não sei dançar. Eu não sei cantar. Eu não sei. Não, eu não. Não, eu não sou capaz. Porque nós olhamos para a nossa incapacidade, mas nós não conseguimos olhar a honra que é de um Deus todo-poderoso se manifestando a mim e dizendo a mim, uma incapacitada, que Ele quer que eu faça. Se acabou de dizer em Samuel que ele não vê como o homem vê, ele sabe que a gente não tem capacidade alguma. Porém, ele sabe que submetido a ele, quem capacita é ele. Então, quando ele se manifesta e chama, ele não está chamando para a nossa capacidade humana, ele está chamando na sua capacidade soberana. Ele está dizendo, por que ele fala para Jeremias? Não diga que você é muito jovem. Você fará o que eu mandar, falará o que eu mandar. Olha isso, gente. Eita! Eu era só Mateus. Eita, Deus bom! A desobediência é algo estabelecido não só com pais e filhos terrenos, mas também com o Senhor. Muitas das vezes a gente quer desobedecer porque ele é bondoso, ele é amoroso, mas ele é pai, vai corrigir da maneira dele, da forma dele, mas vai. Como consumidor, como a maioria diz, sim,
criou o filho dele para que você, então, pelo amor de Deus, ele não vai te consumir. Ele vai consumir teu pecado, teus erros, tudo isso ele vai consumir mesmo. Agora você é filho amado, ele vai te refazer, ele vai te revestir, ele vai te fortalecer, e ele vai fazer você entender que é ele que manda. Foi isso que ele fez com Jeremias. Porque terminou esse assunto aqui, Jeremias pegou sua insignificância e obedeceu o que Deus tinha que fazer. Através dele, o profeta chorão, o profeta medroso, o profeta que achava que não podia, e Deus chamou ele para ser o anunciador, tanto da destruição quanto do renovo que haveria naquele lugar. Depressivo demais, né? Mas também puderam, né, velho? Olha, eu pego a história de Jeremias e falo, meu Deus, coitado, eu tenho pena de Jeremias. Meu Deus! Eu entendo que ele era tão depressivo, né, gente? É compreensível. E mesmo assim, o poder é soberano sobre ele, porque era necessário ter mais intensidade de Deus, porque a intensidade das trevas já era suprema sobre ele. Então, algo precisava ser maior ainda, algo precisava ser muito mais forte. Então, Deus vinha com mais intensidade. Tanto é que ele foi quem ele foi. Abre comigo também Isaías, capítulo 6, verso 5. O profeta Isaías também, aqui em Isaías 6, ele está vendo o trono do Senhor, no verso 1. Ele começa a descrever a visão do trono de Deus e tal. E no verso, eu morro de rir, gente. No verso 5, ele diz assim, eu quero falar o 6, mas eu vou falar o 5 também. Ó, então eu disse, chegou a minha hora, vou morrer, porque sou um pecador, sou um homem com lábios impuros e moro no meio de povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso, dá vontade de rir. Eu morro de rir. A gente não vai pegar no poder ver o que é isso aí. Porque eu me divirto com a palavra também. Porque eu imagino um cara vendo a cena, como diz a pastora Thalita Pereira, ela diz que é cena assim de novela. Filme, a palavra do Senhor é. Imagina a cena de um trono na sua frente, o Senhor sentado nele, serafins para um lado, serafins para o outro, e voando, todos tinham 6 asas, uma cobria seu rosto, outra cobria. Você está vendo isso na sua frente. Você pensa o que, gente? Aí você olha para uma oração que se diz para você. Aí ele declara, eu sou homem que moro com pessoas impuras, tenho lábios impuros, sou um pecador, o que eu vou morrer? Eu vou morrer porque eu estou vendo o santo dos santos. E aí no verso 6, diz assim, ó, foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tênus. Com ela, tocou a minha boca e disse, de agora em diante, a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou os seus lábios. Os seus pecados foram perdoados. Aquele homem recebe algo que só foi cumprido nas nossas vidas muito tempo depois. O Beck gosta de tempo, eu não sou muito pegação de tempo. Mas muito tempo depois veio Jesus e cumpriu isso aqui. Ele tirou o pecado que existiu dele. Esse homem sai daqui. Não, acabou, não acabou. O Rei dos Reis está bem à sua frente. Às vezes a gente pensa, é o caos, acabou, terminou, aí Jesus vem com toda a glória, com todo o poder, se manifesta no lado dizendo, ei, eu estou aqui. E aí a gente fala, mas eu não sou capaz, eu não posso. O seu ouvido. Peraí. Aí vem o serafim voando e coloca um negocinho sobre você. Seja na boca, seja na mente, não sei onde você se julga tão ruim. Deuteronômio 31, verso 6. Sejam fortes e tenham coragem. Não tenham medo deles, nem fiquem apavorados. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Ele não os deixará, nem os abandonará. Essa é a certeza que nós precisamos ter. Eu não sei, eu ainda não tive a oportunidade de sentar com todos, mas com alguns que eu já estou sentando, fazendo a consolidação, tem sido desafiador. Mas eu vou te dizer uma coisa, olha isso aqui. Ele está com você. Ele não falha. Ele não erra. Ele não nos deixa. Eu acho que ele deu prova demais disso, né?
Porque às vezes as pessoas falam, mas o meu pecado, o seu pecado não se compara ao amor dele. Superabundou, onde abundou, aonde apertou, aonde existiu o pecado, superabundou a graça, o amor, o favor de Deus pelas nossas vidas. Ah, isso me dá liberdade para pegar? Quem disse? Aonde está escrito isso? Não, querido, não seja tonto. Não faça isso, porque você está cavando sua própria cova. Não, mas superabundou a graça e o poder para nos dar a chance de recomeçar. Não havia essa chance, mas ele trouxe. E o seu poder me dará força para ficar de 19 fala de fala que nós temos direito para todos os lados, mas mesmo assim, a sua mão vai nos manter, vai nos dirigir, vai nos conduzir. Então, em outras palavras, vamos parar de ser povo e fugir de Deus, gente? Porque às vezes a gente quer fugir de Deus porque o caos, aí desculpa, como difícil. Ah, complicado. Tá mesmo. Mas isso aí define quem você é ou quem Deus é? Isso não consegue definir quem eu sou, nem Deus é na minha vida. É por isso que eu estou de pé. Porque se isso definisse quem eu sou e quem Deus é, eu teria parado há muito tempo. Essa é a diferença. Você olha para dentro da sua vida, você olha para dentro do seu umbigo, esquece dos outros, olha para você. E você começa a avaliar a si próprio, e você começa a ver o quanto de Deus tem dentro de você, pelo nível que você está sendo colocado. Agora, quando você olha para dentro de você e você vê que você está paralisado, é porque faz mantém. O que te faz avançar. O que me faz avançar não é o quanto eu oro. Isso é importante, fundamental, mas não é para fazer eu avançar. Jejum é maravilhoso, gente, a conexão, você e Deus, a edificação do seu espírito, muito importante, mas não vai parar de fazer você avançar. Todas essas coisas, adoração, dança, evangelismo, são fundamentais, são peças, são pedras, são colunas de uma igreja. Mas o que faz essa igreja avançar, o que faz esse povo avançar, é o quanto da verdade está em ação dentro dela. Sem isso aqui, você pode orar igual aquelas pessoas que oram, que a oração parece que, meu Deus, que oração foi essa? Muito bom. Mas aí, quanto vai fazer você permanecer? O que me faz permanecer no meio do caos? O que me faz permanecer no meio das lutas? O que me faz permanecer no meio da incredulidade, da mentira, do engano, da tentação, das vontades? É a palavra. Tem gente fazendo a academia da fé, né? Graças a Deus, mais um grupo. Aleluia! Tem sido bom ou não tem sido bom, gente? Muito bom. Fundamental. O quanto você puder comer, coma. E sinceramente, aqui eu sou bem chato com isso. Vamos à academia. Aqui não é suficiente, vai para a academia. Vamos lá. Porque é necessário. A gente queria mais culto. Mas eu não vou falar para a Berg, eu não vou fazer mais culto se enquanto o que tem eu não fizer efeito. Porque não é o quanto de culto nós temos, é o quanto de Deus nós queremos. Porque eu posso fazer de segunda a domingo culto, gente. Mas você virá. Porque o que faz a diferença é o quanto de Deus você quer. Porque quando eu quero, eu estou segunda, domingo, terça, eu queria ter dinheiro, meu filho, para conseguir uma hora da festa lá na Tijuca, tá lá, eu queria estar em tudo canto. Queria estar comendo. Ah, como eu queria. Não falei pra ele, tá na hora só. Não dá para poder fazer. O que eu quero. Esse é o meu desejo, porque eu quero mais dele. Só comer a palavra em casa não está sendo suficiente. Será que você me entende? Então eu tenho essa necessidade. Então se eu vou fazer mais tudo, para mim vai ser maravilhoso, não para você. Vai fazer uma diferença? Porque o que faz a diferença é o quanto você tem interesse nele. É nele. E isso faz você pensar, né? Oh, beleza, pensa mesmo. Avalie-se. O quanto de interesse você tem no Senhor. E o quanto de interesse você quer aprender do Senhor. Essa é a diferença. Agora, eu entro na igreja e eu saio do mesmo jeito, é porque eu não
despertei isso aí. E eu preciso despertar. Então desperta, igreja. Acorda. Em todas as suas verdades temos toda a garantia que não estamos só. E ainda há pessoas achando que estão só. Em toda a sua palavra ele prova, nós mesmos contamos. Meu Deus, quando vai testamento, já perdi a escola. Você não está só, você não está só, você não está só. Eu estou contigo, eu vou contigo, eu seguro, eu te mantenho. No Novo Testamento, o próprio Jesus pessoalmente, falando com os discípulos, e o povo achando que está só. Eu falei que ele é bom no negócio de gravar a quantidade, eu não gravo. 365 vezes é falado no velho. Não. Em toda a Bíblia. Caraca, olha, você pôs isso na terça-feira. É um para cada dia do ano, gente. Estou contigo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, estou contigo. Estou contigo. Então tem desculpa. Então eu não posso achar que ele não está comigo. Amém? Amém. Tá ligado? Ele está em todo o tempo. Os níveis de crises não podem definir o tamanho do nosso Deus, pois não dá para medir seu poder. Os níveis da luta até dá para medir. Dá ou não dá para medir? Dá para medir. Mas dá para... Alguém já mediu Deus? Deixa eu ver a hora. Alguém já mediu Deus? Então por que na maioria das vezes a gente quer colocar as nossas lutas, as nossas crises acima do nosso Deus? Bate-papo. As lutas você pode medir. Nossa, essa veio. Não, essa foi. Essa foi tranquila. Não é assim? Eu consigo medir as minhas lutas. Sinceramente, eu estou em uma que eu vou me comparar a grandes. Mas não se compara com o nosso Deus. Nada vai se comparar a ele, pois ele é incomparável. Josué 1:9. Digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo, e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você. Esteja onde? E agora o que eu quero muito falar, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Paulo diz exatamente isso para Timóteo. Lembre-me da sua fé não fingida, tal como ocorreu com sua mãe Eunice e sua avó Loide. E estou certo de que esta mesma fé continua em você. Olha que coisa tremenda. Paulo olha para o jovem Timóteo. Estava sendo treinado para ser sucessor dele. E ele consegue ver a fé de sua avó, a fé de sua mãe estabelecida no filho e no neto, geração para geração. Assim sendo, quero lembrá-lo de conservar viva. Olha aí, ó. Preste atenção, povo de Deus, líderes, ministros. Assim sendo, quero lembrá-lo de conservar viva a chama do dom de Deus que você recebeu quando coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Por isso, nunca tenha medo de falar do nosso Senhor aos outros, nem de que eles saibam que eu sou seu amigo. Muito embora eu esteja aqui na prisão por causa de Cristo, você deve estar pronto a sofrer comigo de acordo com o poder de Deus, pois Ele lhe dará forças no sofrimento. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e a sua graça para conosco por meio de Cristo Jesus. E agora Ele tornou isso bem claro para nós, mediante a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, que quebrou o poder da morte e nos mostrou o caminho da vida eterna por meio da confiança nele.
Aleluia. Nele. Paulo começa a orientar Timóteo, porque Timóteo estava enfrentando momentos difíceis, momentos tentadores. O caos estava sendo estabelecido contra a vida de Timóteo, contra a igreja a qual Timóteo estava sendo responsável. E Paulo vê a necessidade de trazer a memória dele, a fé dele. A fé que o inspirou a ser quem ele era. Quem foi a inspiração? Sua mãe, sua avó. Ele começa a trazer a memória, a gente precisa trazer a memória o que te inspira, o que te mantém. Vamos parar de pensar nas nossas mentes só na derrota, só nas dificuldades, só nas dores. Querido, quem gosta de sofrer é masoquista. Falei certo? Masoquista. Pelo amor de Deus, gente, isso é demônio, o nome disso. Capeta. Duas infernos. Isso não é de Deus, não. Eu estava com minhas unhas encravadas, porque nem que eu podia. Mas eu peguei uma madrugada pra sair, eu fui. Orei ao Senhor e desencravei a unha. Eu falei, eu não vou aguentar pisar mais com essas unhas desse jeito. Mas tem gente que gosta, né? De sentir a dorzinha no pé. Meu Deus, gente. Quem não mexe, não mexe não, tá bom. Fica tudo assim. Mas tô dando um exemplo bem corretinho pra você entender que existem pessoas que gostam de sofrer, que gostam de ficar, ai, minha dor, ai, meu isso, gente, não. O que eu tenho que trazer na memória é que me dá inspiração para continuar e não para paralisar. Porque se eu ficar lembrando das dores que eu já tive, por mais curada que eu seja, de verdade eu não vou ficar bem, não. Sinceramente. Então eu quero, esquecer que para trás fica e prosseguir para o alvo. Então é isso que Paulo está falando para ele, quando alerta ele, trazendo a memória dele. E mais ainda, lembre-se do tão grande dia que foi, quando eu impus as minhas mãos sobre você e te chamei para a vocação do seu chamado. Lembre-se da alegria que foi receber o dom. Fixa nisso. Não tenha medo deles, não se aprisione pelas acusações, não deixe que essa sombra que está vindo contra você te ganhe, mas lembre daquilo que te mantém. A fé, a vocação, o chamado em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando para ele, gente. E é isso que nós precisamos trazer à nossa memória. Por mais que você não seja pastor, por mais que você não seja nenhum cargo dentro da igreja, você é só membro, mas você é filho. Então lembre-se do dia que o Senhor te encontrou, que mudou a tua sorte, que mudou a tua história, que mudou a tua vida de uma vez por todas. Traga a memória no momento do caos o que pode te dar a esperança de permanecer e não ficar fixo no que vai te fazer parar. Porque para parar, gente, é uma fração de segundo. Para permanecer, custa. Custa a determinação, custa a ousadia, custa a vontade. Para desistir é assim, ó. Mas para ficar, mas isso depende de nós. E é isso que Paulo vai trazer na memória dele. E ele fala, foi quem te salvou, te escolheu, Jesus. Foi quem te preparou, é quem está com você. Às vezes a gente tem que olhar para nós e dizer no meio do caos, ei, isso aqui vai passar, que é breve e momentânea. Por mais que esteja ruim demais, que você fale, mas dentro de você não sinta. Nós não somos guiados pelo que sentimos, nós somos guiados pelo que cremos. A minha boca declara o que meu coração está cheio. E se o meu coração estiver cheio das verdades, minha boca só vai declarar a verdade. E a verdade vai dizer para a montanha que está se apresentando o tamanho do meu Deus. Eu passarei por cima dela, eu soltarei essa muralha e eu sairei vitoriosa, porque quem comanda a minha vida é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Os adolescentes são levados a paquera, a momentos de ilusão, sofrendo por causa de amores partidos, fora do seu tempo, jovens sendo enganados, levados também por momentos carnais, momentos passageiros, que são momentos que o que tem que nos motivar é isso aqui, te mostra um jovem. Paulo vê o perigo que ele estava vivendo, e Paulo traz a memória desse jovem, quem ele é em Deus, e o que estava mantendo ele. Nós precisamos trazer a nossa memória, quem nós somos em Deus, e o que vai nos manter resistente a tudo isso.
Permanecer no erro é burrice. Aposto sim é burrice, não é inteligência. Sabendo o Deus que nós temos, sabendo o efeito da cruz, sabendo que Jesus fez por nós e tem feito, ficar ali se sentindo pobre, miserável, pecador. O condenado é burrice, é não saber das verdades a nosso respeito, é não ter essa revelação sobre nós. Porque quando eu tenho, o cair é do homem, mas eu levantar de Deus, então eu vou sacudir a poeira, é agora. E vou permanecer de pé. Porque quem me garante não é os meus erros, não são as pessoas, que me garante é o Senhor, que me refaz todos os dias. Eu caio e levanto, até que chegue uma hora que eu não caia mais, até que chegue uma hora que eu não erre mais, até que chegue uma hora que eu não mande mais para trás, mas que eu avance. Davi foi assim, Davi, por todas as quedas de Davi, em nenhum momento ele parou. E ele poderia parar, poderia ter desistido, mas ele permaneceu. Ele sacudia a poeira, não caiu, não queria, escorregava de novo, sacudia a poeira e avançava. E todo o tempo o Senhor fez vencedor. O tempo inteiro o Senhor fez digno. Por quê? Porque Deus sabia a intenção do seu coração e a intenção da sua mente. Ele não via como via o homem via as quedas. Deus via ele se levantando. O homem via os erros, Deus via o arrependimento. Os homens acusavam as situações vistas, o Senhor via o tempo. Essa é a diferença. Quer ser bem sucedido, quer avançar na vida, vamos começar a colocar o que é certo no lugar do certo e tirar o errado que está no lugar certo. Apóstolo, sim. Em suas verdades obteremos toda a firmeza, esclarecimento de todas as coisas, tudo através das suas verdades. Por mais difíceis que sejam os momentos, por mais que as frustrações sejam muito dolorosas e tudo, etc, existe uma palavra que saiu ao nosso encontro e tem o poder de mudar qualquer situação que o caos possa estar causando. Pois em suas verdades encontramos todo o cumprimento de cada vírgula que se saiu dele para nossas vidas. E em Lucas, capítulo 5, verso 1. Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos deixados ali, desocupados, enquanto os pescadores lavavam as redes. Entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, o seu dono, que o afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora, vá onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz, assim vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E em pouco tempo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundou. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse: o Senhor, deixe-me, por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou-se com a festa, como também os outros que estavam com ele, inclusive os seus sócios, Tiago, João, filho de Zebedeu, Pedro, Tiago, João, Marquinhos. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos até a praia e deixaram tudo e o seguiram. Essa passagem é maravilhosa e essa passagem mostra uma firmeza e uma crença mediante a
visto, mas o Senhor queria encontrá-los. Olha quem estava na praia. Os primeiros discípulos. A multidão estava toda lá e prensava ele. E assim, sabe, com todo, sem nenhuma intenção, ele entra no barco. De quem? De Pedro, Simão. E Paulo acha essa a intenção, entendeu? Não havia intenção nenhuma de Jesus de alcançá-los. E Pedro afasta o barquinho, e ali o que eles ouvem Jesus fazendo? Porque eles ouviram o sermão, eles ouviram a pregação. Porque enquanto eles estavam lavando as redes, Jesus falava, a palavra saía de encontro a eles. Não só a multidão, veio de muito perto. Mediante a isso, quando ele retorna, ele vira para eles e diz: então, vão mais fundo, da onde vocês jogaram, ali do outro lado, e joga a rede. Mas, mestre, nós acabamos de sair de lá. Não pegamos mais? Segundo o que você está falando, segundo a tua palavra, baseado no que você está dizendo, segundo você, nós vamos. Eles não foram segundo a vontade deles. Eles não fizeram segundo o que eles queriam. Eles obedeceram a palavra de um profeta, de um mestre, de alguém que estava ali anunciando o poder de Deus. Eles foram e lançaram e tiveram multiplicação. Resumidamente, quando Pedro percebe, se acha o pecador. Aí, ó, Jeremias, Isaías, Pedro. O pecador não sou digno, afasta-se de mim. Não posso nem te seguir. Já era, Pedro. Lancei a rede e pesquei. Porque quando eles estavam lançando a rede, Jesus já tinha lançado a rede, já tinha pescado eles. E Deus vira para eles: você está pescando peixe para comer, vai morrer. Mas eu te tornarei pescador de homens, de vivos. Vem. E o que eles fazem? Eles se preocupam com a comida? Eles largam tudo. Eles largam, não foi só Pedro. Pedro, Tiago, João no barquinho. Eles largam tudo e seguem Jesus, gente. Mediante uma palavra que saiu sobre eles. Eles viveram um milagre. Trouxe um milagre para sua aldeia. Por quê? Jesus trouxe o alimento para o povo. Eles eram responsáveis de trazer o alimento por toda a aldeia dos pescadores. Jesus não trouxe. Estamos convocando a palavra dele está saindo sobre nós. Estamos dando ouvido? Ou só estamos interessados no milagre? Recebemos o milagre e está tudo certo. Gente, nem o filho do homem para que se arrependa. Ele vai com o promete, cumpre os dias. Aleluia. Aleluia. há dúvida ainda sobre isso? Isaías 55, verso 10. Lê também. Mas tu vai alegrar os céus, Não pode falar sem levar a terra. Mas assim é a minha palavra. Quando eu falo, sempre produz o fruto que desejo. Sempre dará resultado que viver. Aleluia. A palavra é lançada e ela nunca volta sem um resultado. A palavra é lançada sobre você e não voltará para ele antes de cumprir o resultado que ele determinou para a sua vida. Você crê nisso? Amém. Os caos são terríveis. Por essa razão, o nome é caos. E o que isso significa? Estado de completa desordem, confusão de ideias, amontoado de coisas, nem eu pedi para escrever, misturadas, bagunça e etc. Porque isso aqui no dicionário tem um monte. Esse aqui é o dicionário brasileiro, tá? Português. Está dizendo isso. Isso é o caos. Como é que estão as suas ideias hoje? Como é que está o seu interior hoje? Como é que está a sua vida hoje? Está nisso tudo aqui, nessa mistura toda aqui, nessa bagunça toda aqui? Tem um especialista em arrumar bagunça. Se chama Espírito Santo. E ele está pronto para arrumar sua bagunça. Está na hora de nós deixarmos. Porém, eles são terríveis, sim, mas não são maiores que o nosso Deus. Nada se compara a esse poderoso Senhor. Por essa razão, precisamos
no meio de toda essa bagunça, desses barulhos, atentar para Ele. Precisamos ser pacientes, que tudo já está resolvido, por mais que os nossos olhos naturais não estejam vendo. Não somos guiados pelo que vemos, gente. E para fechar, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 versículos para falar. Abra aí comigo Romanos 12, 12. Diz: fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade, e sejam perseverantes na oração. Você está fazendo isso? Esse versículo aqui é algo que você, igreja, está vivendo? Amém? Amém. De verdade? Se não estava vivendo, vai passar a viver a partir de hoje. Amém? 2 Coríntios 4, 8. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas que nos acontecem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus está sendo revelada em nossos... Pula para 2 Coríntios 4, 16. Por isso, nunca desanimamos, embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia. Este nosso sofrimento e aflições leves e momentâneas não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós, para todo o sempre. Por isso, portanto, não olhemos para aquilo que podemos, mas para aquilo que não se vê, pois para fechar, 2 Coríntios 1, verso 3. Aposta de trás para frente, não. Que Deus maravilhoso nós temos. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que, quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e de nosso estímulo, possamos transmitir esse mesmo consolo que Deus nos deu. Podem estar seguros de que, quanto mais suportamos o sofrimento por causa de Cristo, mais Ele derrama sobre nós o seu consolo. Se sofremos, é para levar-lhe o consolo e a salvação de Deus. Mas em nossa dificuldade, Deus nos tem confortado. E vocês também receberão forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Vocês estão entendendo? Eu quero ver esse versículo nos estátulos. Desse modo, a nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso conforto. Acabou? Acabou. Aleluia. Aleluia. Os apóstolos declaram isso. E sinceramente, toda vez que eu paro para pensar na vida deles, eu acho a minha vida insignificante. Toda vez que eu paro para pensar, pode separar já os elementos da ceia. Toda vez que eu paro para pensar nas guerras que cada um deles passaram, as minhas se tornaram nada. Nada. Eles foram os primeiros. Eles suportaram a carga muito pior do que a nossa, para que hoje nós pudéssemos ter o que nós temos. E uma declaração desses homens e dessas mulheres, nós devemos eles reclamando.
Eles murmurando. Ou eles dizendo, não vai dar para nós. Está difícil demais. Está complicado demais. Preste atenção aqui. São frases que nós adoramos falar. Ai, está tão difícil. Ai, está muito complicado. Ai, ninguém me entende. A gente deu uma boa passeada em 17 versículos hoje. Para que você pudesse entender um pouquinho de trás para frente. Do velho para o novo. O poder desse Deus. O caos que nós estamos vivendo e enfrentando não se compara ao tamanho do nosso Deus. Quando Ele trouxe um mês atrás essa ministração ao meu coração, Ele me fez andar por toda a Bíblia. Toda a Bíblia é recheada de personagens que enfrentaram caos que não se compara aos nossos. E o mais espetacular é que nenhum deles negaram Jesus, nem ao seu Deus. Suportaram mortes, perseguições, sofrimentos, acusações, por amor a Deus, para que isso que a gente acabou de ler se chegasse a vocês. Paulo faz essa declaração: nós trazemos no nosso corpo a marca de Cristo, sofremos para que o Evangelho chegasse a vocês. E se cada um de vocês se converterem para nós, é uma glória muito suprema. Não se compara a cada um. Gente, vocês tinham noção disso? Quando eu vou pesquisar sobre cada açoite, eu fico apavorada, porque que crueldade era aquela. Aquele pau, com aquele coisa de couro, e aqueles ferros, metais, agarrados, osso, pontuado, que cada açoite que aqueles homens recebiam, um pedaço deles que eram arrancados. Feridas eram abertas. E não tinha medicina como tem hoje. Não tinha recurso como tem hoje. E eram jogados nas prisões com feridas abertas, onde havia ratos, esgotos e tudo um pouco mais. E esses homens continuaram firmes, apesar de tudo isso. E muitas das vezes a gente quer abandonar Jesus porque está difícil demais. A gente quer abandonar Jesus porque uma pessoa trouxe uma ideia diferente. A gente quer sair da igreja porque a igreja do fulano é mais animada. A gente precisa atentar para Ele. E não dar ouvido às situações que nós estamos vivendo. Há um preparo para todas as coisas, amém? Há um processo que nos prepara para viver o que vem por aí. E são coisas grandes, o Senhor sempre tem afirmado. E é a certeza que eu tenho, é a presença dEle que é manifestada. Olha que glória foi essa desde o início. E tem sido assim, e Ele prometeu que seria cada vez mais intenso. É uma das maiores provas. Segunda é a palavra dEle. Não é o ponto de cadeira para cheia, mas é o ponto da presença dEle estar. Porque é Ele que atrai aquele que realmente tem fome e sede dEle. Então eu preciso que você agora nesse momento fique de pé. Deixe as luzes do altar somente. Nós precisamos reconhecer quando nós estamos na presença. Nós precisamos reconhecer a nossa falha. Jeremias reconheceu que não sabia falar, que era como uma criança. Isaías achou que ia morrer pelo nível de pecado que havia dentro dele. Mas eles confessaram. Eles abriram e disseram: esse é o meu defeito, esse é o meu erro. E o Senhor agiu mediante a confissão e a entrega deles. O Senhor operou mediante a entrega deles. Gente, o mesmo Deus que atuou naquela época é o mesmo Deus de agora. O mesmo Deus que fez brasa descer do altar e entrar dentro da boca daqueles homens, convertendo-os, salvando e libertando, é o mesmo Deus que opera hoje. O mesmo Deus que esteve de frente para Paulo, fazendo Paulo se voltar dos seus maus caminhos, é o mesmo Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus que sustentou homens e mulheres até o fim, é o mesmo Deus que vai te sustentar até o fim. Terra e céus passam, mas a palavra dele permanece para sempre. E a palavra dele é a sua base. Então para de olhar para o lado e ora ao Senhor agora. Feche seus olhos e comece a falar com o Pai. Ah, mas a minha oração não vai ser ouvida.
Mas o Senhor diz que Ele não rejeita a oração. Quando o filho levanta a voz, Ele para tudo para atendê-lo. Eu queria que alguém colocasse a mão em mim, querido. Se você quer que alguém coloque a mão em você, vem aqui à frente. Se não, entenda que Ele está aí já colocando a mão sobre você. As mãos do Senhor estão estendidas sobre nós, fortalecendo as nossas vidas. Talvez você precise de força para permanecer, talvez você não consegue se firmar, as coisas têm tirado as suas forças. Peça a Ele. Ele diz: pedi qualquer coisa em meu nome ao meu Pai, e assim eu farei. Essa qualquer coisa tem que estar de acordo com a vontade dEle. A vontade dEle é que você seja fortalecido, a vontade dEle é que você seja mais do que vitorioso, a vontade dEle é que você seja invicto. Talvez você está com problema em casa, talvez você está com problemas com sua família, talvez você está enfrentando coisas terríveis na escola, no trabalho, na vizinhança, com o esposo, com a esposa, com os filhos. O Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que faz. Pai, nesse momento, assim como a tua igreja, assim como aqueles que estão em casa, nós queremos nesse momento, Pai, estar diante de Ti, depositando tudo aos Teus pés. A Sua palavra diz: aquele que está cansado, vinde a mim, porque o Senhor tem o poder de nos aliviar, o Senhor tem o poder de nos trazer calmaria, o Senhor tem o poder de nos manter firmado. A Sua palavra diz que aquele que tem os Seus mandamentos e os guarda, esses são os que Te amam. O Senhor virá, morará com Ele. Então o Senhor está em nosso meio, em nós, Senhor. Então vem sobre a Tua igreja, Pai. Fortalece as estruturas, fortalece a vida dos Teus filhos. Entra onde eu não posso, mas Tu pode. Tu conhece o que eu não conheço, Tu sabe o que eu não sei. Então só o Senhor pode ser o suporte nesse momento que cada um nessa hora precisa, Senhor. Age sobre a Tua igreja. Haja nas verdades, nos fundamentos. Haja, Senhor. Porque já sabemos que agindo o Senhor ninguém impede. Então haja naqueles que estão em casa nesse momento, que precisa de uma ação, que precisa de um milagre, que precisa de uma cura, que precisa, Senhor, de uma ação do Teu poder. Vem sobremaneira sobre nós. Levante as mãos para o alto e diga: Senhor, vem. Senhor, vem. Senhor, vem. Senhor, vem. Dê o nome onde Ele tem que vir. Dê o nome. Senhor, vem sobre a minha família. Senhor, vem sobre a minha família. Vem sobre a minha família. Dê nome. Talvez é área financeira, talvez é área sentimental. Deus, Ele quer que você dê nome. Nós cremos, Senhor, do Seu agir. Nós cremos, assim como aquele centurião que nem te deixou entrar em sua casa, porque bastava uma palavra somente sua e o seu servo seria curado. Que fé foi essa que chamou a sua atenção? De tamanho era a fé daquele homem. Nós cremos, Pai, assim como ele, que basta uma palavra para que tudo mude de lugar. E para que tudo toma o que tem que estar, e onde tem que estar, a forma que tem que ser. Em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Pode participar agora do cálice e do pão. Enquanto isso, nós trabalhamos com alvos de oração. Você que não vem às terça, aqui às terça-feira, a partir das 7h30, nós trabalhamos com alvos de oração. E o alvo de oração é a sua igreja nessa semana. Você vai orar por aqueles que se encontram desanimados, por aqueles que se encontram, que estão vivendo situações difíceis, que estão sendo enganados, que estão sendo levados por momentos, por situações, por sentimentos.
você vai cobrir a vida do teu irmão nessa hora. Amém? A partir de hoje, nós somos uma igreja intercessória que intercede um pelos outros. O apóstolo Paulo fala assim, ó, que um anime o outro, que um seja o ajudante do outro. Nesse momento, existem pessoas que estão sendo saqueadas, que precisam da sua ajuda. Amém? Saqueada na saúde, saqueada no financeiro, saqueada na fé. Existem pessoas que estão precisando, nesse momento, da nossa cobertura e não do nosso apontamento. Amém? E disse Jesus, esse é meu corpo, que é partido por vós, esse é meu sangue, que é derramado por vós. Fazer isso todos em memória de mim. Todas as vezes que estamos na casa, todas as vezes que trazemos ele à memória, nós precisamos fazer essa ação. Não só fazer por uma fixação ou por algo automático, não, mas trazer à memória o sangue, o corpo. Foi isso que nos trouxe hoje a origem de quem nós somos. Se você está aqui hoje, se você está aí em casa, foi pelo ato da cruz, foi por um amor soberano. Amém? Participem todos nesse momento. E ao terminar dia 13 de maio, tem conferência de dança. Aleluia! Está vindo aí algo muito precioso, muito preparativo. Fiquem atentos aos celulares, porque minha mensagem chegará. Muitas coisas para a gente fazer, mas esse dia está tremendamente marcado pelo Senhor, amém? Amém. Vocês já receberam a palavra de hoje? Amém. Vocês estão saindo daqui alimentados. Então você pode dizer com toda a tua força o que ele fez por você. Aleluia. Eu sou a justiça de Deus, grandemente abençoada, altamente favorecida, profundamente